Trabalhar é preciso. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Provérbios 6:6. Salomão era homem sábio, o mais sábio que já houve. Sua sabedoria não se limitava a conhecimentos da ética e da moral, ou mesmo sobre o Deus verdadeiro, mas também sobre a criação. Há o princípio bíblico que afirma que toda a verdade procede de Deus, não especificando aquela que pode ser chamada de religiosa. A verdade filosófica, a verdade científica, qualquer princípio que é de fato verdadeiro, corresponde a Deus. O apóstolo Paulo é capaz de tomar uma verdade filosófica fundamental da existência, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, Atos 17:28, de Epimênides, escritor pagão. O próprio Salomão empresta palavras de Agur, descrito como filho de Jaque, de Massá, que ele reconhece como expressão da verdade. Provérbios 31 e seguintes. Assim, não é surpresa constatar o sábio se dedicando também a compreender verdades expressas na criação, aqui exemplificadas na complexa sociedade das formigas. Quando um cientista descobre alguma coisa, na verdade, o que está fazendo é decifrar uma lei que o próprio Senhor determinou para reger a criação. Quando os filósofos desenvolveram a lógica e a matemática, nada mais fizeram do que entender um princípio de verdade que está na formação do universo. É por isso que a verdadeira teologia jamais se oporá à ciência ou à filosofia verdadeiras, assim como as verdadeiras ciência e filosofia jamais se oporão à genuína teologia. São todas verdades que encontram seu ponto de intersecção no ser divino. O provérbio de Salomão foi dado a um mundo muito diferente do nosso, quando o trabalho era majoritariamente agrário. Os chamados artífices, os homens que tinham conhecimento específico de trabalhos manuais, manufaturavam poucos objetos de uso doméstico e ferramentas. O povo em geral tinha sua vida centrada no trabalho com a terra, com alguma prática pastoril. Falando-se do trabalho agrário, mostrava-se extenuante, especialmente na época da plantação e da colheita. Nos interregnos, significava especialmente a preservação da plantação. A falta de uma obrigação diária certamente levava alguns a falhar na disciplina necessária para a realização daquilo que era preciso ser feito. Nesse sentido, os insetos, de forma geral, são grandes exemplos para o ser humano. De vida muito curta, alguns não passando de 48 horas, realizam todo o ciclo de uma vida com extrema eficiência em período tão curto. No caso das formigas, mostram uma tenacidade de causar inveja mesmo ao maior dos santos. Se você chutar um formigueiro espalhando toda a terra que o cobre, no dia seguinte estará tudo reconstruído. As formigas não são depressivas, não encontram lugar para o desânimo, não somatizam seus dissabores. Elas simplesmente fazem o que precisam. Talvez falar de empenho naquilo que fazemos em uma sociedade que tem como base o ativismo, como é a nossa, seja chover no molhado. No entanto, precisamos entender que a lição das formigas não estimula qualquer ativismo, mas o investimento de tempo necessário para todas as coisas. Portanto, devemos compreender a correta perspectiva do trabalho. Em nossos dias, aqueles que se dedicam à vida profissional geralmente o fazem exageradamente, extrapolando o tempo diário adequado, tendo a cobiça como o grande motor daquilo que executam. Não é uma vida ordenada biblicamente falando. O que os estimula ao trabalho é o acúmulo de bens e riquezas, bem como serem reconhecidos como pessoas bem-sucedidas em uma sociedade materialista. Por outro lado, há também aqueles que realmente são negligentes em seus afazeres. Especialmente no Brasil,
onde temos uma cultura naturalmente corrupta que preza pelo jeitinho e pela lei do menor esforço, tudo o que favorecer o indivíduo com o menor empenho possível é, sem dúvida, aquilo que ele fará. Tanto no ativismo quanto na preguiça e no jeitinho, se trata de alguém crente, está errando o alvo. Devemos levantar a cada dia pensando em nos dedicar a Deus em tudo o que fizermos, em transformar todos os nossos afazeres diários em culto ao Senhor. Dessa forma, o trabalho será na medida certa e com o objetivo adequado. Assim, entendamos finalmente que a lição que aprendemos com a formiga não é apenas o esforço, mas também a do preparo e da organização. Um formigueiro é uma comunidade extremamente ordenada, onde cada um sabe exatamente qual é a sua função e a cumpre. Estocam comida no tempo devido e dedicam-se com a própria vida à rainha. O trabalho correto pressupõe a organização do tempo diário. O formigueiro, isto é, a participação da formiga na proteção, na obtenção do alimento, no cuidado da rainha, a realização da função específica de cada formiga, estava no centro da sua existência. Também para nós, o trabalho está intrinsecamente ligado à nossa existência. Daí a doutrina da vocação, na qual tudo o que fazemos é para a glória de Deus. O fruto de nossa vida também está no exercício da profissão, não apenas nas obras estritamente espirituais, como a devoção e a evangelização. Daí a organização, cada obra em seu tempo e espaço. O trabalho abençoado é aquele que segue esses princípios, feito para Deus com a dedicação adequada, como resultado de planejamento e feito de forma organizada. O crente é alguém que deliberadamente vive para Deus. Reparem que, para Salomão, essa é a expressão e a prática da sabedoria. Vocês já imaginaram alguém como Salomão aprendendo com as formigas? Há aqui também um precioso ensinamento. Todo aprendizado pressupõe humildade. O grande sábio aqui se fez menor do que as formigas. Isso possibilitou que ele aprendesse. Portanto, lembre-se sempre da sabedoria das gloriosas formigas, que louvam o Criador com sua tenaz e organizada existência. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.